você na TV 24 horas. Nós estamos dando prosseguimento às entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Santa Bárbara do Oeste para o ano de 2016. Do meu lado aqui está uma pessoa, primeiro vamos sempre na mesma pauta com todos os candidatos, vamos saber um pouco da vida dele, da carreira dele. Do meu lado está aqui o doutor Adilson Bastos. Tudo bem, Adilson? Tudo bem, Flávio. Você fala da minha carreira é uma carreira médica, né? A carreira política ela é relativamente curta, uma carreira de prefeito do ano de 97 ao ano de 2000, mas que me causou uma satisfação enorme essa parte que até eu mesmo desconhecia, de liderança, de estar presente à frente dos grandes acontecimentos em Santa Bárbara do Oeste. Cansativo, me afastei desde 2001, eu hoje vivo só exclusivamente para a medicina, fazendo medicina, e ultimamente que eu faço ortopedia, né, há 40 anos, agora estou formado no ano que vem, 2016, a turma programando um grande encontro dos 70 médicos formados, já com 6 falecimentos, então sobrou 64, e nós vamos estar em Pouso Alegre, ou Atibaia, num grande encontro médico, né? E a carreira aqui em Santa Bárbara ficou, além da prefeitura, eu fui conhecido como médico ortopedista americano, Santa Bárbara, atendendo nas 2 cidades ao longo desses 40 anos. É uma carreira médico, é uma coisa assim brilhante, uma coisa que salva vidas, é uma coisa assim apaixonante, né, Adilson? Flávio, nem sempre ela salva a vida, né? Quando você a perde, você realmente faz parte daquela família que está perdendo aquilo, você não conseguiu, você tentou, né? Recentemente eu tive um caso também que abala a gente emocionalmente, né? Filho de amigo, jovem, quer dizer, uma vida ceifada assim que você não pôde fazer absolutamente nada para poder socorrer, dependia única e exclusivamente do organismo do menino para poder sobreviver. Então isso choca a gente também, deixa a gente meio entristecido, a gente fica questionando um pouco a existência, né? Então aí se chega sempre à conclusão que o importante é você estar tentando, pelo menos. A grande maioria se consegue resolver os problemas e ajudar. Quando você não consegue ajudar, você consola, né? Mas sempre tentando fazer o bem. Adilson Bastos, doutor Adilson Bastos, quando jovem, fazendo faculdade, você já envolvia nos movimentos dos alunos, do movimento político da época? Como começou essa deixa eu escolher uma palavra, essa vocação, porque política deve ter vocação, gostar daquilo que faz. Quando jovem, quando estudante, já brotava isso nas suas veias, doutora Adilson? Veja bem, Flávio, aqui em Santa Bárbara do Oeste existem várias pessoas hoje, o Zé Renato, o professor Zé Renato Pedroso, Bigoto, o Joeli Pedroso também, que hoje é médico numa das cidades do interior também do nosso estado de São Paulo. Houve um movimento estudantil extremamente importante, com greve contra o diretor eu cursava essa época, acho que o 3º ano do ginasial, né? Tinha ali minha faixa aí dos 15 anos de idade, mais ou menos. E essa greve, ela avançou alguns dias da semana. Havia na época, ali onde é hoje a loja de calçado, aí no centro tinha um posto de gasolina antigamente, ali na esquina da Dona Margarida e Avenida de Silos. CPF era ali embaixo, tinha essa posto de gasolina, e atrás no próprio posto de gasolina havia um prédio e que abrigava a União Estudantil de Santa Bárbara do Oeste. Ali esse evento ganhou proporções na praça, acabamos recusando de ir a coisa, até que o diretor acabou saindo, realmente sendo transferido da escola. Posteriormente, na década de 70, eu já estava em São Paulo. Nós estávamos assim, no auge do golpe, no auge da caça às bruxas,
estudando muito para poder cursar uma faculdade de medicina, que era o que eu pleiteava, e acabei ingressando em 71 numa faculdade de medicina no sul de Minas, uma cidade que ficou um pouco distante dos grandes movimentos estudantil, mas que fez as suas reivindicações dentro da faculdade. Houve greves também de alunos dentro da faculdade contra a arbitrariedade de professores que na época vinham de Belo Horizonte com aquele, para aparentar o rigor, cometia injustiça com os alunos. Então acabou, e ali tinha uma companhia do Exército em Pouso Alegre, e acabou tendo um embate assim, entre aspas, sem grandes consequências, mas a gente sempre foi de luta mesmo por reivindicar direitos, seja estudantil, seja direitos do cidadão comum. Você é barbarense, Ailson? Barbarense. Olha, eu falo para o senhor, Avenida de Silo, em frente ao Gabriel de Oliveira. Se você passar lá daqui a pouco, você vai ver, tem uma açougue que chama Só Porco. Só Porco, é. Só Porco. Para cima do Só Porco tem uma casa, e a parede do açougue é o recuo da casa. Se for uns 2 metros da calçada, ali quando começa o terreno ali, que tem esse recuo, e 2 metros um pouquinho para frente, 2 de profundidade, 2 para a praça, eu nasci naquele lugarzinho ali. Né? E ali era um chão de terra até meus 6 anos de idade. Então nós estamos falando da frente do Gabriel de Oliveira, um chão de terra que a gente hoje centro da cidade. Hoje centro. A única parte calçada era em volta da igreja e na frente, na praça da Coronel Luiz Alves. Então você estudou fora do estado de São Paulo, depois se formou, poderia estar em outra cidade, resolveu fazer vida, vou continuar em Santa Bárbara e se dedicar toda a sua vida aqui à nossa cidade, é isso? Eu retornei, meus pais sempre também, minha mãe nasceu em Santa Bárbara do Oeste, meu pai nasceu aqui na fazenda Morro Grande, filho de imigrantes italianos, né? Meu avô veio da Itália com 16 anos, minha avó materna também com 13 anos de idade, acabaram casando, tiveram aí 8 filhos na fazenda Morro Grande, aqui no Tupi, praticamente dentro de Santa Bárbara do Oeste, mas meu pai é natural de Piracicaba, porque a fazenda Morro Grande pertence a Piracicaba. Há uns 8, 9 anos atrás ele recebeu o título de cidadão barbarense e há 2 anos ele é falecido hoje. E eu retornei realmente, não só pelos meus pais, mas por aquilo, a estrutura que havia na área de ortopedia. Havia 2 ortopedistas praticamente que atendiam São Lucas e a Santa Casa, que era o Plínio Isabel e o Flávio Sareta. Então eu fui o 3º membro disso, que hoje dentro da Unimed, isso era a composição da ortopedia da Unimed. Hoje dentro da Unimed tem em torno de 20 a 21 médicos ortopedistas. Legal. Falando um pouco de política, antes da gente entrar das propostas para 2016, você foi prefeito de Santa Bárbara. Como começou a sua carreira política aqui dentro da cidade, doutor Adilson? Eu, na época, procurado pelo falecido vereador Claudio Honor, ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santa Bárbara do Oeste, ele já havia formado o PT, ele já havia participado de eleições no PT em Santa Bárbara do Oeste em 82. Né? Eu me lembro ainda que o vice foi o Carlos Reck, o diretor da Nardini, que falecido também, contemporâneo meu de escola, faleceu jovem, e o coordenador havia falado, vamos ajudar a formar esse partido e tal. E eu tinha sempre um gosto pela política. Minha família, eu me lembro, meu avô materno, na sala dele, no principal ponto da casa, havia uma foto assim, enorme do Getúlio Vargas e do Chico Amaral como deputado, assim, grudado embaixo do Getúlio Vargas. Meu avô foi político, meu tio foi vereador, minha mãe sempre lidou com o povo, né, no centro de saúde, muita gente conhece,
teve oportunidade de conhecê-la, há 5 anos falecida, mas a dona Neuza, lá do posto de saúde, lá da Avenida Corifeu de Azevedo Marques, e o Claudianor pediu, vem apoiar, vem engrossar essas fileiras, nós queremos mudar a forma de fazer política, tudo isso acabou me entusiasmando. E eu acabei me filiando ao PT em 87, em 88 houve por bem o partido lançar candidato, quase que como um anticandidato, né? Na época o Maninho era um candidato forte, candidato da situação do prefeito foi o Zezito Kraus, grande amigo meu, e acho que teve mais 2, 3 candidatos que agora me falha a memória até para descobrir quem colocou assim uma posição de destaque para pensar 96. Né? Então, 96, eu falei, agora eu vou pegar um partido que onde a democracia prevaleça. Eu vou compor esse partido e eu vou falar assim, é assim, todo mundo fala, é assim. Chega de tomar rasteiras aí de grandes partidos. Na última hora, né? Aí acabamos montando o PRP, que fez uma grande aliança, foram mais 5 ou 6 partidos na época, e acabamos sendo eleito prefeito em 96 e exercemos o mandato de 97 a 2000. Esse mandato, ele começou a chegar, houve muitas mudanças, porque a política mudou muito, né? Eu me lembro, essa política no qual você foi eleito, tinha comícios, eu me lembro que o debate ficava em cima de comício, era uma outra política. E você pegou a prefeitura no momento de transição, de responsabilidade fiscal, uma série de coisas. Como foi a sua administração? A minha administração pegou a municipalização da saúde já em andamento, a questão de uns 2 anos andando a municipalização da saúde. E o Estado de São Paulo e o governo federal implantando a municipalização do ensino. Então, veja bem, isso daí não fui eu que fui pego assim, num contrapé. Porque antigamente você tinha, por exemplo, que aplicado o ICMS do Fundo de Participação do Município, 15% da receita, 25% da receita, você tinha que aplicar na área de educação. Né? Mas isso, o bolo do dinheiro vinha para um caixa único e distribuía. Né? No final do ano, se tivesse arrecadado 100, 25 tinha que ter sido aplicado na educação. E você aplicava da forma que você queria e usava esse dinheiro durante o mês da forma que você queria. Mas no fim do ano você tinha que prestar conta dos 25%. Veja bem, quando implantou o governo estadual e o governo federal a municipalização do ensino, esse dinheiro já não veio para um caixa único, ele foi para um caixa especial FUDEP. Então isso daí saiu 25% de dinheiro daquele bolo que nós estávamos acostumados a usar e a trabalhar o orçamento que tinha sido feito pelo prefeito anterior, contando com aquele dinheiro você poder disponibilizar ele, colocar aqui, ali e lá. Não assim, de você precisar fazer folha de pagamento, a folha de pagamento custar R$800 mil, né? E você ter 3 milhões no Fundef e não poder usar um tostão daquele para fazer a folha de pagamento. Foi uma época de mudança. De mudança, difícil. Então foi uma época em que apresentou dificuldade todas as prefeituras. O Chico Amaral em Campinas, o Zé Mário em Nova Odessa, o Tebaldi em Americana, o Pedrinho Kio em Limeira, o Miguel em Cosmópolis, todos você via parcelamento de salário, sabe? Pagava metade no 5º dia útil, pagava 60% do dia útil, e no dia 10, que entrava de novo o ICM, se pagava o resto. Né? E isso aqui em Santa Bárbara foi 3 meses assim. Né? Precisamos até no primeiro ano, aliás em 98, que os funcionários fizessem um empréstimo, isso tudo conversado com o sindicato, tudo, para receber o 13º, eles assumiram aquela dívida, mas o município pagou, quer dizer, honrou a dívida dele, ninguém teve que pôr dinheiro no banco para isso.
chegou a esse ponto para poder fazer uma folha de 13º salário. Mas isso não foi Santa Bárbara, isso foi a região toda, o estado inteiro teve muitas dificuldades. Não teve dificuldade em Paulínia. Paulínia, para gastar 25% do que ela arrecada na educação, ela tem que comprar um carro para cada aluno para poder gastar esse dinheiro, senão é difícil. Ela tem que inventar, tem que dar transporte grátis, ela tem que comprar ônibus para transportar, porque é muito dinheiro para aplicar uma educação. Campinas tem Paulínia tem 1/4 dos alunos que tem em Santa Bárbara e arrecada 5 vezes mais do que Santa Bárbara, que tem 5 vezes mais alunos. Então se vê que Paulínia não teve problemas, nunca teve, sempre salários são altíssimos, os funcionários ganham muito bem. Não é que eles ganhem bem, é ganho que merece. É que o dinheiro das outras prefeituras que não dá para equiparar um salário mais ou menos semelhante. Mas nós administramos, estava falando um pouco aqui fora, antes de nós entrarmos aqui, a gente teve criatividade. Quer dizer, nós construímos a biblioteca na Cidade Nova, o pedreiro do município, que estava na prefeitura, pedia cimento lá para uma casa de material de construção, para a Mirandinha pedia tijolos, outros, e acabamos fazendo um prédio que ficou bonito. E hoje é uma boa referência ainda lá em Grande, um prédio grande, que hoje, se for avaliar o custo daquilo, beira a casa de 1,5 milhão, 2 milhões de reais para ser feito por licitação pública, né? Mas nós fizemos aquilo a um baixíssimo custo. Acho que a única coisa que foi terceirizada mesmo ali foi o madeiramento e o granilite no chão. O cara me passou a máquina, não sei nem se é granilite hoje, mas se trocaram o piso lá. Mas a gente teve criatividade, a gente reativou os meios de comunicação do município, a televisão, a rádio. Eu me lembro que o pessoal das áreas rurais até hoje falam daquela administração que teve um olhar especial para as estradas. Eu ando lá, nós asfaltamos, por exemplo, junto a pedido, né, com o governo do estado, e o deputado Vanderlei Macris assinou recursos dele de pedidos de obra do governo do estado para asfaltar a estrada de Santo Antônio de Sapezero. Hoje é um ponto turístico Santo Antônio de Sapezero, em gastronomia principalmente. Mas se fosse terra, você acha que hoje tinha aquele desenvolvimento que tem lá, que tinha aquela visitação pública, principalmente sábado e domingo à noite, que a população de toda a região faz? Não. Visão assim, de futuro também nessa mesma época, já que vai pedir, não vão pedir pouco, vão pedir bastante, né? Eu lembro ainda, foi no programa do Salomão, era Salomão, lá em Americana, na TV Americana, e o Macri estava junto. Então o senhor Matarazzo, ele morava no caminho da estrada do Santo Antônio de Sapezero, um sítio do lado, Napoleão Matarazzo e a dona Sunta. Moravam os dois lá nesse sítio lá de 10 alqueires. E o Napoleão ligou na hora da entrevista do Salomão com o Macris e eu, falou: Dirce, pede pro homem aí ver se olhar essa estrada aqui de Santo Antônio, com barro, né? Aí teve um intervalo, o Macris falou assim: o que é isso? Que ele está falando dessa estrada de Santo Antônio de Sapezero. Eu expliquei: é um bairro rural, que tem restaurante, que tem, faz uma linguiça gostosa, isso, né? E que muita gente vai para lá, apesar de ser estrada de terra. Falei: quantos quilômetros dá isso? Uns 8 quilômetros, mais ou menos, 6 quilômetros, assim, de cabeça, assim, para você. Eu sempre ando lá, mas eu acho que é de 6 a 8. Falei: pode garantir que nós vamos soltar isso. Aí eu já comprometi ele com o senhor Napoleão, né? Aí eu falei: ó, senhor Napoleão, o senhor continua ouvindo o programa? O Macris prometeu que vai fazer isso, garantiu que vai fazer isso. Então o senhor cobra dele, não cobra de mim não depois, se não fizer, né? E aí eu pedi, já falei assim, já que você está com a vontade de ajudar Santa Bárbara mesmo,
Pense em fazer uma nova entrada para Santa Bárbara do Oeste, que com o advento da Bandeirantes, a Bandeirantes não tinha nem saído quase do papel, a estrada estava no papel. Eu falei uma nova entrada lá pelo fim da Avenida Monte Castelo, que hoje é um carregador de cana de 1.350 metros, mais ou menos, e que poderia fazer uma avenida, uma pista dupla lá. Ele falou, pode pôr essa obra também junto. E junto lá com o Salomão, lá na TV americana, né? Que TV americana. E ele prometeu, e eu fiquei no pé dele esse tempo, então foi em 98 saiu as duas obras. Porque isso também tem a capacidade de fazer o projeto, de mandar para o deputado, tudo isso, né? E se vê bem, hoje o senhor Napoleão é falecido, a dona Assunta também, que era a esposa dele, também é falecida. A filha também é falecida, a Darcy Matarazzo, que é a professora Darcy Matarazzo. Mas de uma conversa do velho Napoleão, saiu um novo acesso para Santa Bárbara do Oeste, hoje talvez o segundo acesso mais utilizado pela população. O primeiro ainda continua pela Avenida Anhanguera, né? E o segundo, acredito que seja por aqui. Hoje muito usado, principalmente também pelos alunos da Unimep em horário de pico, mas veio desafogar muito o trânsito no centro da cidade. São conquistas da nossa cidade que até hoje ela está em benefício do povo e está usando, é uma coisa que precisa e muito. Para a gente encerrarmos e começarmos a falar de 2016, quero fazer um agradecimento. Até antes do Adilson, quando foi prefeito, foi a primeira vez que eu tive um acesso grande na Rádio Santa Bárbara FM, você e o Paulo Diogo, e eu meço a minha carreira em duas etapas, antes e depois que eu tive uma grande oportunidade de fazer um trabalho bacana na Rádio Santa Bárbara FM, de fazer um trabalho nas festas, de ter uma experiência, porque trabalhar para a gente é uma coisa, trabalhar na prefeitura é outra, tem que prestar conta. Aprendi muito com o Paulo, na sua administração fica esse agradecimento, depois de tantos anos não ter uma oportunidade de falar, eu já falei para você em outras oportunidades, mas fica esse agradecimento que depois de 96 para cá minha carreira decolou, e isso foi pelos 4 anos que eu tive junto com vocês e tive oportunidade, deram oportunidade para mim trabalhar, então tem coisa, gratidão a gente não pode esquecer nunca. 2016, pré-candidato a prefeito de Santa Bárbara. Agora vamos começar a falar de 2016. Por que o doutor Adilson Basso, o ex-prefeito Adilson Basso, quer ser prefeito de Santa Bárbara? Flávio, veja, primeiramente, antes de responder a sua pergunta, quero voltar um pouquinho no assunto anterior em que você fez um agradecimento. Eu acho que essas oportunidades têm que ser dadas a todos, de forma indistinta. Se é branco, se é negro, se é japonês, se é coreano, chinês, tem que dar oportunidade a todos. E nós fizemos, através da rádio, através da TV que nós reativamos, e achávamos extremamente importante a TV de Santa Bárbara, né? Para mostrar o dia a dia da cidade. Porque hoje o que a gente vê de Santa Bárbara do Oeste são dois extremos. Ou o cara que ganhou na Mega Sena sozinho, né? Ou o pai que matou o filho. O meio, o dia a dia, né? A história do livro, o meio do livro não é contado. E a televisão, nós visávamos que ela fosse também um veículo onde 7, 8 horas da noite, o cidadão barbarense liga e vê, olha, hoje durante o dia teve um acidente na rodovia, na Avenida Santa Bárbara. Mostrava as coisas na nossa cidade. O menino da 4º ano do grupo foi escolhido como a melhor redação. Passar essas coisas ruins, mas as coisas boas também do nosso município, falar do nosso município. E recentemente nós tivemos o prêmio fugiu o nome dela agora, a amicíssima Graça Camargo, e que o Baquim Júnior foi agraciado com esse prêmio, e eu estava presente pela Graça, eu não sabia nem mais quem ia receber os prêmios lá, e eu fui lá na Câmara prestigiar minha amiga Graça Magalhães, né? Camargo. E o Baquim Júnior
quando ele falou, hoje eu trabalho na maior emissora de TV e tal, tenho um destaque, quero crescer muito ainda, e eu devo isso a quem me deu a oportunidade de fazer o programa esportivo da TV Santa Bárbara. O primeiro dia que eu entrei numa TV foi junto com o Dr. Foi uma escola para nós. Onde nós fizemos isso lá na torre de TV, num quartinho menor do que esse que nós estamos aqui, com todas aquelas lâmpadas, bichinho passando, dando tapa nos bichinhos. Foi o primeiro programa esportivo que o prefeito participou, foi o meu primeiro programa esportivo em televisão. Foi ali eu comecei na TV, comecei a narrar jogos do Varziano. Então isso daí acaba nos emocionando, entendeu? E emocionando, nos reportando aquilo que nós pudermos ser útil à comunidade, como as 116 salas de aula que nós fizemos graças a esse imposição também um pouco do governo do estado da municipalização do ensino, a TV, a rádio que era polêmica, era debate, discussões, abrir espaço para os vereadores falar mal do prefeito, também falar mal dos vereadores, e aí a gente criava todo esse clima de participação da população, porque era um governo que eu queria que soubesse como funcionava a prefeitura. Então nós fizemos 4 anos de orçamento participativo, chegar a ponto de, no ano de 99, fim de 98, nós fazemos uma reunião na Cidade Nova, onde foi mais de 60 moleques de 15 anos de idade que reivindicou uma quadra de skate contra o posto médico e os outros meia dúzia de cidadãos que estavam lá mais adultos, queria. Mas aí eu falei, vou fazer então, é isso que vocês querem, a maioria aqui quer isso, participou da reunião, e é o que vai ser feito. Mas a gente não vai fazer o poço, vai ampliar o poço, vai fazer uma quadra, esses moleques brincar. Ótimo, eles são 60, pediram isso, é que eu vou fazer. Na próxima ano vocês veem, a maioria vocês vão conseguir o que vocês querem. Então foi o orçamento participativo. Eu entendia que eu pude ensinar um pouco ao povo, apesar dos outros governos que me sucederam, deixar isso de lado, porque quando você deixa o povo ignorante, você faz aquilo que você quer, não aquilo que o povo quer. Então sempre a sua vontade prevalece, eu quero fazer essa parede de azul, acabou. Mas o gostoso da política é quando você deixa de fazer a sua vontade para que a vontade do povo prevaleça. Então esse norte da minha vida é que me move, né? E aí, agora no auge dos meus 67 anos de idade, o partido tentando organizar uma candidatura majoritária para Santa Bárbara do Oeste, perguntou se eu também estaria topando fazer essa organização para lançar um candidato, quer dizer, eu saí como pré-candidato, o outro sai como pré-candidato, e nós estamos aí nessa disputa. Então eu me senti mais jovem, me senti mais podendo ser útil à minha comunidade, servir melhor à minha comunidade. Então isso me animou para... A marca de uma possível, hoje pré-candidato, mas de repente uma candidata, uma possível vitória, seria a experiência. Qual seria a sua marca, Adilson, hoje, o Adilson de hoje, com toda essa bagagem? Olha, com perdão dos jovens, né? Mas a gente já encurta caminhos, a gente já percorreu muitos caminhos. Então não pode eu ter uma bagagem de 67 anos de vida, de tudo aquilo que eu vi, de tudo aquilo que eu participei, de tudo aquilo que eu vivenciei dentro de assembleias legislativas, dentro de câmaras de deputados, dentro de senados, dentro da prefeitura, dentro dos movimentos da prefeitura, seja dos movimentos do bem, seja dos movimentos do mal, né? Porque existe na política os dois movimentos, né? A gente está vivenciando hoje com mais clareza, com mais mídia mostrando o movimento do mal. E o movimento do bem está cada vez menor. Então, você já conhece todos isso. Então, você não vai cair em armadilhas de pleiteiro, né? Porque você já consegue jogar mais duro. E todos que foram prefeitos, né, e que procuraram fazer um governo sério, um governo honesto, um governo em que cada tostão de obra seja prestado conta, quer dizer, com uma placa assim, ó, essa obra, essa creche custou, num processo licitatório do brutal, R$372 mil.
Se houve um adicional, né, de 5%, colocar nessa placa, houve um adicional de 5%, porque a companhia ficou tantos dias sem coisa, perdeu serviço de reboco, porque choveu muito, choveu granizo, derrubou isso, quebrou o telhado, teve que acrescentar, mas escrever, deixar ali para a população. Não fazer obras em que você faz uma creche que custa R$280 mil, como já aconteceu em Santa Bárbara do Oeste, e ter uma despesa de R$380 mil em brinquedos da creche. Não tem lógica isso. Quer dizer, né? Você tem que ir a fundo em cima disso. Hoje, com a lei de responsabilidade fiscal, com a transparência maior, vai ficando difícil disso. Então você encurta caminho, você não consegue, porque um mandato de prefeito são 4 anos, é 4 anos só. Se você errar numa licitação, numa obra, até se desmanchar isso, passou 3 anos. Entendeu? Você fazer de novo, você vai estar pronto a hora que estiver saindo. Então você tem que encurtar caminhos, né? Nós temos hoje uma cidade americana que foi sempre um exemplo de coisa. Caiu na mão de um moleque que não tinha uma seriedade, aparentemente ainda nada foi provado, mas foi caçado por falcatruas, por erros em processos licitatórios, em processo eleitoral. Né? Então, segundo o Omar, vai aparecer muita coisa ainda, que meu amigo pessoal, Omar Najar, fala que vai aparecer muito. Então, foi aquilo, não encurtou o caminho, encontrou facilidade e acha que o mundo é todo dele e que não acontece nada. Mas um dia a casa cai e caiu. Né? Hoje, provavelmente, não pode ser candidato a qualquer coisa, não vai ser eleito nunca, vai nem assim de pé. Então, eu acho assim, que a experiência da gente, quando ela é do bem, quando ela é usada para o bem, ela é altamente benéfica a todos na comunidade. Pode ter gente mais experiente, melhor posicionada que eu, com melhores propostas, que venha ganhar, e eu quero que se ocorrer isso, e eu sendo candidato, ou não, ou estando apoiando outro candidato, e um meu perder, o outro ganhar, que ele faça uma administração do bem e que faça a minha cidade ser um paraíso para se morar. Porque isso não vai render tanto para mim, mas eu render ainda para os meus filhos, para os meus netos que vivem aqui em Santa Bárbara. Pelo nosso bate-papo, você realmente está pensando na cidade, só na cidade. Você já é médico, já tem a sua vida estabilizada, já foi prefeito, você está com proposta para a cidade e para as futuras gerações. Estou vendo essa sensibilidade. É isso para dizer também, como coloquei, tenho 67 anos. Eu vou me envolver no escândalo, por exemplo, de Petrobras de 5 milhões de dólares para impor lá. Eu vou usar isso para quê, pô? Mas meia dúzia de anos de vida aí, porque, quer dizer, eu tenho que fazer aquilo que vai render frutos para os meus netos, mas não frutos financeiros, frutos de oportunidade de trabalho, tornar essa cidade progressista, uma cidade que tenha empregos, que tenha faculdades, quanto mais, educação de primeira linha, e que eles possam continuar morando aqui como eles moram quando criança, mas na fase adulta, não precisar migrar para outros lugares para arrumar um emprego, para colocar um comércio para funcionar, que Santa Bárbara do Oeste esteja pronto para receber meus netos. Você sente a cidade pronta para receber empresa? O que falta na sua visão, Adilson? Eu acho que nós tentamos fazer isso quando nós voltamos assim, direcionamos balas mesmo, direto em cima de condições para investimento em empresas. As condições são o quê? Água tratada, esgoto tratado, energia suficiente, e isso nós fizemos. Eu brincava, na época, Santa Bárbara do Oeste, quando eu assumi, tinha 182 anos de existência, e na época se tratava 500 litros de água por segundo. Quando eu saí, em 2000, mas já no final de 99, nós estávamos tratando 1.000 litros, não tratando como precisava, mas com capacidade de tratar 1.000 litros por segundo.
Então a gente brincava, o que todo mundo levou 182 anos para fazer, nós fizemos em 3, né, que foi dobrar a capacidade de tratamento. Não é simplesmente dobrar, é conclusão de barragens, início da outra barragem, adutoras, remodelação de todos os pontos de água do município, seja do tratamento de água ali atrás do Campo da União, seja aqui na Avenida Monte Castelo, seja captação de água na Rio Presinha. Hoje ainda existe uma casinha dentro daquele galpão enorme, grande, que abriga hoje 5 conjuntos moto-bomba elétrico e um conjunto moto-bomba diesel, para quando faltar energia se ter como acionar um abício. Tem uma casinha que nós deixamos de propósito. Ali é que bombeava a água, a bomba ficava dentro daquela casinha. Então eram 2 bombas, uma funcionava, uma ficava parada. A hora que uma parava, a outra acionava e arrumava aquela para outro dia voltar a funcionar. Então nós remodelamos tudo isso, a adutora, para levar do Santa Alice até ali no Souza Queiroz, ali quando nós fizemos a Itacim para tratar mais água. Aquilo não foi escolhido lá como o ponto mais alto do município, nada disso. Ali foi escolhido por um motivo diferente disso, porque o ponto mais alto de Santa Bárbara do Oeste, eu vou falar para você que é uma curiosidade, vai ter serventia quase que para nada, é o primeiro degrau da igreja lá do Santo Antônio de Sapezelo, é o ponto mais alto de Santa Bárbara. Ali foi por ser equidistante da captação do Ribeirão dos Toledos e do Rio Piracicaba. Os dois estão mais ou menos a 6 quilômetros, está no meio. Amanhã ou depois precisa captar a água do Piracicaba, a Santa Bárbara tem outorga para captar, se não me engano, 1000 litros de água por segundo, não sei se isso vai vigorar ainda, mas você está equidistante, então se gasta menos. Não que você vai pegar para hoje, se precisasse pegar água do Piracicaba, você vai lá, põe, traz 5%, joga 95% de água de pureza, que vem lá do Ribeirão dos Toledos, sem poluição, contra 5% altamente poluído, isso dilui, o tratamento continua barato. E até um dia que o Piracicaba também venha a ser despoluído. Despoluímos o Ribeirão dos Toledos até a indústria Vome, o Araçariguama, quando nós iniciamos aquele parque do Araçariguama, lá, que foi concluído na administração do Alvo, levamos água na Cidade Nova, levamos água no Jardim das Orquídeas, levamos água no 31 de março, que faltava. No 31 de março tem uma história até curiosa. Eu chegava em casa em 1997, eu chegava em casa 7 horas da noite, tomava um banho, sentava para ver um TV, tocava o telefone, aquele instinto de médico já dentro, era uma senhora, lá do 31 de março. E aí, doutor, tudo bem? Tudo bem? A senhora tomou banho? Já. Fui eu, ainda não tem água aqui. Aí eu explicava para ela que para ir água lá tinha que aumentar a quantidade de água tratada, tinha que fazer essa estação de tratamento lá, e que a gente ia fazer isso até o fim de 98 e ia dar certo. Aí ela falou assim, todo mundo promete, e ela ligava semanalmente em casa. E eu atendia, explicava a mesma coisa para ela. Aí quando foi a água mesmo lá do Tridé, nunca mais ligou, nem falou, o senhor estava certo, o senhor já fez mesmo, entendeu? Mas eu não lembro nem o nome dela. Né? Então aí construímos aqueles reservatórios de 3 milhões de 1,5 milhão de litros de água ali na Avenida do Pedroso, do lado da escola que eu também construí ali da Paula Souza, em frente a outra obra que eu acho que uma obra que eu tenho um carinho enorme, todos os moradores dali, quando me encontram, me agradecem de forma de deixar eu até meio chateado, que é a Nova Conquista. Nós demos lote urbanizado, desfavelamos a cidade todinha, né? Foram 535 lotes, e hoje tem morador que paga acho que R$30 o lote ainda, que é um parcelamento a longo prazo mesmo. Então esses pessoal são eternamente gratos. E no Jardim das Palmeiras, a parte alta do Jardim Europa, a Rua Rússia, Bélgica, faltava água durante o dia todo, saía água à noite, a água não tinha força para subir no reservatório elevado. Então nós construímos mais
um reservatório de 1,5 milhão de litros, 2 conjuntos de motobomba que jogavam para cima durante o dia, enchia à noite, durante o dia abastecia tudo. Então nós deixamos toda a cidade com água em quantidade suficiente. Isso atrai a indústria. Né? Isso viabilizou, na época que eu assumi, o seu Petrini era secretário de Indústria e Comércio. Ele fez um levantamento na cidade, havia mais de 50 barracões vazios. Quando nós estávamos saindo, não tinha um. Então a TexFit veio conosco, a Goodyear veio lá, a Mazak veio, o Shopping acabou virando, saindo de Pão de Açúcar para virar um shopping moderno, como ainda está aí hoje. E fizemos a ampliação do Afonso Ramos, que era um pronto-socorro, hoje transformado em hospital, mas nós deixamos bem trabalhado isso junto com o Vargas Negra, que era o ministro da Saúde interino, que o Serra tinha saído para ser candidato a presidente, né? E o Vargas assumiu aquilo lá e nos ajudou com um pouco de dinheiro lá, nós pudemos construir aquele outro parte, que é a parte atrás do antigo pronto-socorro Afonso Ramos. Hoje faz tempo que eu passo para escolas, quando a gente fala de preparar para as indústrias, você tem que ter nível de educação bom. O estatuto dos professores hoje, do magistério, daí é fruto do nosso trabalho, do seu Pedro Chan, fazia reuniões com as professoras, mostrava, não, acrescenta isso nesse artigo, acrescenta isso, acrescentava, trazia, analisava, via o impacto daquilo. Quer dizer, duvido que você consiga uma professora da minha época que não deu palpite no estatuto do magistério para a gente compor essa obra que está aí hoje. Pode precisar de remodelações, os tempos são outros, ótimo, mas foi feito. A espinha dorsal está foi feito junto com os mandantes da educação, mas com os professores, junto os pais dos alunos, participando dos conselhos de educação que participaram junto disso. Então, para você ter uma ideia, nós fizemos, não palácios de ensino, como dizia o Pedro Chama, nós fizemos local de educação. Né? Hoje eu estava falando agora, um pouco, inaugurou o centro médico, tá bonito, tá, não fui lá ver. Né? Mas não adianta você ter um prédio lindo para ser um ambulatório médico se você não tem o principal lá dentro, que é o médico. Né? Eu recentemente conversando com um cirurgião, ele falou, eu pedi uma colonoscopia, ficou pronta agora, 2 anos e meio depois. O senhor, infelizmente, um bruto tumor. Se fosse feito há 2 anos atrás, talvez tivesse cura. Hoje não tem mais. O que eu falo? Eu não posso nem estar falando isso para você, mas o que eu falo daí? Não existe você esperar exames de preventivos, esperar 2 anos. Pô. Porque a hora que você faz 2 anos, se teve um problema, você não consegue mais resolver. Você tem que resolver 2 anos atrás. Uma senhora foi no consultório essa semana, com 81 anos de idade, os 2 joelhos precisando de prótese. Eu falei, é só a prótese que vai resolver isso para a senhora. Ele falou, mas eu não tenho mais idade para prótese. Eu falei, de fato, eu acho que não, você tem diabetes, tem problema. Você tinha que ter feito isso alguns anos atrás. Ela falou, mas eu estou na fila desde os 75 anos para fazer prótese. Então, agora nem que queiram fazer, não dá mais, pô. Tem que ter feito há 6 anos atrás. Então, Flávio, você tem que construir uma estrutura educacional, saúde, priorizar saneamento básico, e essas são as prioridades. Preparar a cidade para isso. E nós construímos 116 salas de aula em 4 anos de governo. Tudo bem, é pouco. É pouco? Então vamos pegar o seguinte, o ano tem 365 dias. Né? Multiplica por 4, dá 1.400 e pouco. Divide por 116, dá uma sala de aula de 70 metros quadrados, de 49 metros quadrados, né? A cada 12 dias de governo. Então isso é investir no básico, é investir na educação. Desde que eu saí da prefeitura até hoje, você ouviu, outros governos vieram, construíram mais um pouco de escola, mais escola,
mas não há em Santa Bárbara do Oeste filas para pai degradando para conseguir matricular. Não, a matrícula é tranquila, né? Então, isso graças também a essas 116 salas de aula que nós fizemos. Porque se estivesse fazendo o ritmo de fazer 24 salas de aula por ano, dá certo. Você tem que, por ano não, por mandato não vai, 2 escolas, 3. Nós tivemos que construir inúmeras escolas. Porque o Estado, o governo Covas, ele queria que nós assumíssemos a escola com os professores, com tudo dentro. E isso vem para a sua rede municipal contaminada de vícios bons e vícios ruins do magistério da educação, do Estado de São Paulo, estadual. Né? Como se for uma menina nova, concursada, né? Diante de uma professora de 26 anos de carreira, já querendo parar, não faz isso, não faz... Né? Não, nós queríamos... Chegou ao ponto, hoje nós temos aquela Regina Barbosa, lá no Jardim Europa, atrás da praça da Rua Portugal. Hoje tem lá 14 salas de aula. Né? Mas chegou ao ponto que nós tínhamos 6 salas de aula e em junho a secretária de ensino de Americana, que era a Neuza Menegal, falou: Nilson, Ordem de São Paulo, a partir de janeiro não se pega mais uma matrícula da escola Judite do seu lá no Jardim Europa. Então se tinha junho, se tinha até o fim de janeiro, começo de fevereiro, para licitar, construir uma nova escola para pegar as matrículas lá. E assim vinha toque de caixa. Não, você não precisa gastar, você pega a Judite. Não, eu quero pegar a Judite com todo mundo, eu quero pegar uma rede que a gente faça aos moldes de Santa Bárbara, do jeito que os professores novos ingressaram, que são menos experientes, que estão começando a vida, para a gente ter a rede própria do município, com a cara de Santa Bárbara do Oeste. E é essa rede que hoje, enquanto professores que foram concursados na minha época, que só tece energias pela metodologia que foi implantada na educação ao longo de todos esses anos, até os governos que me sucederam, que continuaram no mesmo nível. Desculpa, Flávio. Deu o nosso horário. Que partido você está? Hoje eu estou no PSD. PSD. O presidente do partido hoje é o Paulo Delboa, e é um partido que a nível nacional presidido pelo Kassab. Né? Aqui na nossa região, quem nos auxilia um pouco é o Guilherme Campos, mas é um partido novo, é um partido aí de 5, 6 anos de existência e que nós estamos batalhando PSD. Né? Aí aberto a filiações, né? Quem quiser filiar e se tornar pré-candidatos a vereadores para o ano que vem, o partido está à disposição. Tá certo. Queria agradecer a sua presença. Foi muito para você da TV 24 Horas, programa em pauta. Você pode conhecer um pouco da vida do Dr. Adilson Basso, um pouco dele, da política, das passagens, até chegar a 2016, ele falou do seu mandato. Você pode conhecer um pouco o ex-prefeito Adilson Basso, o Adilson Basso, o Dr. Adilson Basso, e você vai tirando suas conclusões. Os pré-candidatos, nós estamos entrevistando todos, já você vai se familiarizando com as propostas. O Adilson mostrou aí um grande conhecimento em toda a cidade, conhece toda a cidade. Então você, telespectador, que é o nosso foco principal. Obrigado, Adilson, por aceitar o nosso convite, que Deus ilumine nessa caminhada. Se a sua candidatura, hoje você é pré-candidato, se ela se ficar oficial, você for eleito, você volta aqui, dá uma outra entrevista conosco. Muito obrigado pela sua presença. E a entrevista é boa quando o entrevistador fala pouco e o entrevistado tem argumento, tem assunto para falar. Muito obrigado. O samba italiano fala, não para. Mas tem conteúdo, nós falamos dentro da pauta, o programa é em pauta e nós falamos dentro da pauta, dentro do nosso propósito. Mas eu agradeço a oportunidade, Flávio, e volto a colocar que o partido estuda candidaturas. A minha é uma delas, mas existem outras pessoas dentro do partido, o próprio vereador Carlos Fontes,
Todos são candidatos em potencial. Eu sempre digo ali nas reuniões que nós fazemos o seguinte: eu quero ser candidato se é aquilo que o povo quer. Se chegar fevereiro, março, o povo quer um perfil de um candidato como o Carlos Fontes, por exemplo. É ele o candidato do nosso partido. Eu não estou preocupado, eu não tenho essas mesquinhez de achar sou eu, vou perder, mas sou eu, vou perder, mas não é. O povo hoje quer um candidato jovem, novo, bonito, etc. Ótimo, vai ser eu estou mais velho, feio, gordo, mas com experiência de vida. Isso tenho a certeza que eu tenho. E tenho ainda muita vitalidade para doar para a minha cidade. Tá certo. Tá aí, programa em pauta, mais um pré-candidato, hoje o Dr. Adilson Basso, do PSD, para você conhecer os pré-candidatos a prefeito de Santa Bárbara para o ano de 2016. Um grande abraço, voltamos na próxima segunda-feira.